corpo fala e aqui você aprende a ouvir. Pegue seu café e vem com a gente! Hoje nós vamos falar de uma doença muito comum, que é o diabetes. Em geral, as pessoas conhecem ela como um aumento do açúcar no sangue. E se a gente falar de uma forma simples, podemos dizer que é isso? E a gente vai falar um pouco de como que esse aumento da glicose pode interferir na saúde do cérebro, na saúde pélvica e na saúde muscular. Isso aí, Dai. E começando a falar um pouco da parte neurológica, né? O diabetes não se caracteriza apenas, restritamente a uma alteração metabólica, porque ele impacta, sim, o cérebro de uma forma silenciosa e progressiva. Como? O cérebro ele depende diretamente da glicose, mas não apenas da quantidade dela, mas sim da estabilidade. Ou seja, quando os níveis de glicose oscilam muito, é como se o cérebro fosse exposto a uma montanha-russa energética, sabe? Subidas muito rápidas, quedas bruscas e nenhum tempo real de adaptação. E o cérebro não gosta disso, ele não foi feito para viver em extremos. E essa exposição constante nele acaba que a longo prazo pode levar a uma deficiência, um déficit de memória, uma lentificação cognitiva, uma dificuldade para realizar tarefas como comer e conversar ao mesmo tempo, cozinhar e limpar ao mesmo tempo, ou seja, associar situações que antes eram muito simples e aí acaba ficando um pouquinho mais desafiadora. Sem falar também da resistência à insulina no cérebro, afetando principalmente regiões como o hipocampo, a área relacionada à memória que a gente até falou em outro vídeo por aqui. Então, esse impacto na memória é muito importante. E acho que todo mundo já leu um pouco sobre o Alzheimer, como mesmo? Diabetes diabetes do cérebro, né? Diabetes do cérebro, o Alzheimer, né? Algo assim. Porque realmente impacta essa área. E na nossa vivência clínica como fisioterapeutas, especialmente a Dai, que trabalha com a população idosa e vê muito essa alteração, apresenta-se muito com uma lentificação na marcha, déficit de equilíbrio, e a gente vê o score aumentando muito em relação a índice de risco de queda, e até muitas quedas. Ou seja, o quanto é importante manejar tudo isso. Você vai pegando um simples descontrole na diabetes, como a Dai falou, no exame clínico mostra ali o aumento da glicose, mas é muito importante também enfatizar que o corpo no diabetes ele perde a capacidade de regular esses níveis de glicose, níveis de açúcar no corpo. E, como eu disse, o cérebro não trabalha com extremos e nem com déficits. Ele gosta do equilíbrio, ele gosta de controlar, ele gosta de ser o poderoso chefão. Então, quando ele perde esse time, esse feeling, a gente vai acabar sobrecarregando ele e gerando todas essas alterações, lesões, limitações. Por isso, cuidar do diabetes, não é apenas controlar números, é de fato evitar que o cérebro vá, como eu posso dizer, se prejudicando ao longo do tempo, Então, é melhorar a eficiência dele e proporcionar uma melhor qualidade de vida. Perfeito. E se eu te contar que essa doença crônica também interfere muito na bexiga? A bexiga, ela tem duas fases, a fase de enchimento e de esvaziamento. E quem coordena essas fases são os nervos. E diabetes é uma doença que interfere nos nervos, tanto que talvez você já deve ter ouvido falar sobre a neuropatia diabética. E a neuropatia diabética, ela interfere em muitas coisas, inclusive na sensibilidade dos pés, que muita gente também já conhece. Mas como a bexiga ela é mediada por nervos, também sofre alterações. Imagina que o nervo ele não está funcionando como ele deveria. E com isso, as pessoas podem apresentar mais urgência miccional, que é aquela vontade repentina de correr para o banheiro, e até o aumento da frequência urinária, que é um sintoma muito comum no início da doença.
E falando de um caso, né, mais avançado, então aquele paciente que usa insulina ou que já tem a doença por muitos anos e não controla adequadamente, a bexiga ela pode entrar numa fase de hipocontratilidade, ou seja, o músculo ele não contrai mais como deveria, gerando até uma possível retenção urinária crônica e a pessoa fica dependente de sondagem. Por isso que eu sempre falo, cuidar da saúde também é uma forma de prevenir problemas urinários. Então o manejo inicial ele começa tratando as doenças, né, base, que interferem na bexiga, então nem sempre o problema inicial é a bexiga. E onde entra o assoalho pélvico e a fisioterapia pélvica nisso tudo? Então é uma área que a gente trabalha muito a questão comportamental, então observar o hábito urinário, como quantas vezes vai ao banheiro, se esvazia bem a bexiga, se tem esses sintomas, né, e como manejá-lo é muito importante para o cuidado. E lembrando que esses sintomas podem levar também a uma incontinência urinária, então é comum ver paciente com essa neuropatia, essa alteração nervosa decorrente de uma doença, né, do aumento da glicemia, aumento do açúcar, influenciar na bexiga e também ter o escape de urina. Então aí entra a fisioterapia pélvica também, onde a gente trabalha toda a musculatura íntima para auxiliar no controle da micção. E voltando para a parte que eu falei de alteração de sensibilidade, juntando com o que a Andra já falou sobre alteração de equilíbrio, a Day agora vai explicar um pouquinho mais pra gente como isso interfere em todo o corpo. Bom, é interessante porque na minha prática clínica, com as pessoas idosas em especial, né? Primeiro que diabetes é uma doença que ela não tem sintomas, né, inicialmente. Então muitas pessoas não tratam. Né, como eu sempre falo, né, se uma pessoa tem uma dor, ela toma um remédio, mas diabetes não dói. Então, assim, a aderência ao tratamento é mais difícil, né, as pessoas às vezes são mais resistentes, comer um docinho é sempre muito bom, e aí às vezes a pessoa acaba passando um pouquinho do limite, e 20, 30 anos, quando a gente às vezes pega essa pessoa que chega idosa, com diabetes já de muitos anos, quando a gente vai avaliar a parte sensorial, né, como vocês já falaram, da sensibilidade, ela é reduzida. E isso impacta demais no risco de quedas, como a Andra falou, porque a gente tem um sistema somatosensorial, como se a gente tivesse sensores em todo o músculo, né, no pé, no tornozelo, nas articulações, que mandassem informação para o nosso cérebro da posição do corpo no espaço. Então é como com essa alteração do nervo a pessoa não sente. Então às vezes eu tenho um calçado que ele tá pegando e a pessoa não sente. A dor é um mecanismo de proteção. Então, quando dói, eu tiro. O sapato tá pegando ali o calo, eu vou trocar o sapato, a pessoa não sente. Então, acontece da pessoa perder sensibilidade, fazer lesão, e por conta da alteração também circulatória, às vezes a gente vê amputação de pé diabético. Ferida, né, lesões vasculares por conta de diabetes. Então, pensando nesse caso extremo, às vezes tem até uma amputação, mas antes disso, uma alteração de sensibilidade vai impactar e a pessoa pode cair, vai aumentar o risco de queda. Então, a gente que trabalha com movimento, a gente precisa orientar sempre que controlar a glicemia é o que há de mais importante nessa vida para que você consiga viver bem e com qualidade e independência por mais tempo. Mas eu já tenho uma neuropatia, o que eu faço? Você precisa, né, de um profissional para te acompanhar. Pensando numa alteração de equilíbrio, um fisioterapeuta, né, que trabalhe mais com essa parte. Sempre falo do exercício e vou continuar falando sempre, porque os estudos mostram de como que o exercício modula essa glicemia. E o que eu acho interessante é que o exercício, ele ajuda a glicose a entrar na célula por uma via independente de insulina. Então ele usa o GLUT4, que é outro mecanismo. Então, a pessoa não tem insulina, tem esse déficit, às vezes precisa da medicação, mas com o exercício eu consigo fazer com que ele entre na célula. Então, o exercício ajuda a baixar o nível de glicose do sangue. Ele faz a ponte literalmente. Exato. O exercício aeróbio, ele vai ajudar durante. O exercício de força, ele vai ajudar depois. A literatura mostra que pós um exercício de força, eu tenho uma redução da glicemia do sangue. Então, é um meio da pessoa, às vezes, que usa medicação, se ela fizer atividade física, ela consegue até reduzir a medicação. É lógico que com acompanhamento médico, né, do perfil, né, da glicemia desse paciente, mas é possível você viver melhor, mudando o estilo de vida, né, e com menos medicação.
E quanto mais massa muscular também, eu melhoro o perfil da absorção dessa glicose. Então, treinar força, ter músculos, também ajuda muito no controle do diabetes. E agora a gente chegou na parte do top 3 dicas. Dica número 1, como eu falei da questão da alteração da sensibilidade dos pés, muito importante inspecionar os pés regularmente se você tem diabetes. Então, cuidado com o tipo de calçado, que às vezes ele pode estar machucando. Quando tomar banho, seque bem entre os dedos e não vá a qualquer profissional para fazer suas unhas. Dica número 2. Bom, se eu puder te dar uma dica simples e rápida e que eu considero muito eficiente é: não busque perfeição. Se você tem diabetes, não busque perfeição. Busque estabilidade. Evite grandes picos ou quedas de glicose, do açúcar, no sangue. E dica número 3, mas que muita gente negligencia, é observar o hábito urinário. Então, às vezes, a pessoa vai ao banheiro muitas vezes ao longo do dia e só percebe depois de muito tempo, mas isso já pode ser um sinal de alerta. E procure um profissional especializado em saúde pélvica e também um médico para acompanhar os seus exames. E se esse tipo de conteúdo conversa com você, faz sentido, segue a gente, né? Se inscreve no canal e compartilhe com alguém que você acha que possa se beneficiar desse assunto. Entre músculos, neurônios e hormônios, a gente se vê no próximo episódio.